Boa tarde. Está começando mais um Conexões. Hoje, quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, visto uma roupa jeans e estou sentada aqui na redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques, que é integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV. Ele tem pele parda, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros e estatura baixa. Ele veste uma camisa social preta e está de frente a uma parede verde, onde faz a interpretação para Libras. Você confere o Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia e também no site da TV UFG. Se você quiser assistir pelo celular, é só baixar o aplicativo, que você encontra gratuitamente na sua loja de aplicativos, né? Caso você tenha celular de modelo Android. Além disso, dá para assistir a Conexões pelo nosso canal no YouTube e pelo nosso perfil no Facebook. Além disso, a gente tem outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, Twitter, Instagram, e por lá você confere um pouco da nossa programação. E o assunto de hoje é censo, mas também comunidades quilombolas, já que pela primeira vez na história do Brasil, e na história dos recenseamentos gerais que são realizados aqui no país, a população quilombola, residente em áreas quilombolas, terá a oportunidade de se declarar, ou seja, de dizer que é quilombola. Isso por meio de uma questão específica. Você se considera quilombola? É a primeira vez que ocorre essa identificação, mas o censo do IBGE já tem alguns dados sobre as comunidades quilombolas brasileiras. Em 2019, durante a fase preparatória desse censo demográfico, foram identificadas 5.972 localidades quilombolas, distribuídas por mais de 1.000 municípios brasileiros. E para falar mais sobre esse censo quilombola, sobre a importância dessa iniciativa do IBGE, nós vamos conversar agora com Daniel de Oliveira, que é coordenador técnico do censo aqui em Goiás. Daniel, muito obrigada pela sua presença, muito bom contar com você aqui para explicar para a gente essa iniciativa tão importante. Além de te cumprimentar, já peço que você faça a sua autodescrição para o nosso público. Eu sou Daniel Ribeiro de Oliveira, coordenador do Censo em Goiás, e sou de cabelo grisalho, né, já pelos meus 70 anos. Estou aqui na sede do IBGE, nossa supervisão de disseminação de informações. Estou trajando uma camisa azul claro. Bom, então, Daniel, eu queria que você começasse fazendo assim um histórico, né? Por que agora, pela primeira vez, né? Acredito que em mais de 150 anos, né, de realização de diferentes recenseamentos, tomou-se essa iniciativa de que as pessoas possam se declarar não só pessoas negras ou pardas, mas também quilombolas. Olha, o IBGE tem demandas crescentes sempre nas suas pesquisas. Nos nossos recenseamentos, as demandas só crescem. E, com isso, nosso questionário vai ficando enorme. Por isso que o IBGE teve que, também não é só o IBGE, todos os institutos de pesquisa dos demais países aplicam questionários diferenciados. Então, como a gente não tem a condição de aplicar um questionário completo em todos os domicílios, 11% dos domicílios, então, respondem um questionário completo, que contam com 77 perguntas. E nos demais, e nos 100% do município, então, esses 11 estão contidos também nos demais, nós aplicamos um questionário básico de apenas 16 perguntas. E, então, com esse aumento de demanda por informações relevantes, o IBGE, desde 1990, do censo de 1991, vem pesquisando a população indígena. Então, já desde 91, nós pesquisamos indígenas. Então, essa demanda por povos e comunidades tradicionais, que nós chamamos os PCTs, que não só os quilombolas, mas os jangadeiros, os ciganos, alguns ribeirinhos, né? Algumas comunidades até que falam língua
outra língua, não português, né, que são considerados tradicionais e que não estavam sendo levantados dessa forma, mas especialmente os quilombolas, porque eles são de uma expressão muito grande, né, como a Camila disse, nós chegamos a quase 6.000 localidades quilombolas, né, e que estavam aí à margem, não eram contados, não tinha como apurar essa população à parte. E como eles têm sempre algum benefício em razão da sua cultura, do seu modo de vida, tem alguns benefícios, inclusive legais, né? Então, para fazer jus a esses benefícios, eles têm que saber quantos são e aonde estão. E é uma questão também de pertencimento, né? Eles querem ser reconhecidos, porque é uma tradição, da forma que foram criados os quilombos, né? Então, aí a gente traz uma cultura, para se ter uma ideia, o nosso quilombo aqui de Mesquita, que nós fizemos o lançamento do censo lá, ele já tem mais de 270 anos de existência. Então, ele deve estar aí lá pela 5ª geração já, né? Daniel, vou te interromper um pouquinho para a gente trazer outros dados. O senhor tocou nos dados que já estão em mãos, né, do IBGE, outras estatísticas. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse grupo populacional, né, dos quilombolas. Existem diferentes tipos de localidades também, né? Não só quilombos reconhecidos, mas outros tipos de grupos quilombolas, que muitas vezes estão em áreas ainda não reconhecidas legalmente. Explica isso para a gente em relação a o que o IBGE já tem, né, o que o Censo Demográfico já tem de estatísticas sobre esse grupo. Olha, o IBGE, no preparo dessa base assim, a base geográfica para nós irmos em busca desse pessoal, nós contamos com a ajuda aí do INCRA, que ele trabalha com assentamentos, né, titulação de terras que já foram destinadas a esses grupos, os órgãos de terra do Estado, como o Instituto Mauro Borges, no caso do Estado de Goiás, né, as universidades que já fazem pesquisa com esses grupos, né. Então, assim, através dessa base de dados, nós fizemos uma chamada simples, mas não chegou a ser uma chamada pública, mas que teve uma boa resposta, baseado nos cadastros já existentes, convidamos todos o que nós conseguimos contactar para fazer uma grande evento, uma reunião com esse povo, para a gente já falar o que a gente tinha sobre eles e o que eles mesmos pudessem nos informar a mais. Com isso, não só os quilombos já demarcados por lei, já inscritos na Fundação Palmares, mas também as áreas, os pequenos aglomerados, dentro de terras quilombolas ou fora delas. Então, nós criamos, então, além dos quilombos, áreas isoladas, e chegamos ao ponto de nós chamamos área de interesse operacional. Então, nessa reunião, a partir dessa reunião, se a gente soube, às vezes, apenas um endereço de um quilombola, a nossa base operacional geográfica criou ali uma possibilidade do questionário daquela área abrir para a pergunta do pertencimento. Você se considera quilombola? Então, só para a gente retomar esses dados que eu disse no começo, né? São 5.972 localidades, como disse o Daniel, né? Territórios já reconhecidos, grupos populacionais que ainda não estão reconhecidos legalmente, também residências, né, individuais de pessoas que são dessa comunidade quilombola e estão distribuídas, né, essas comunidades por mais de 1.672 municípios brasileiros, em todo o país. Aqui em Goiás, dá para a gente dizer especificamente localidades onde existem mais grupos quilombolas? A gente sabe a região da Chapada dos Veadeiros, né, Cavalcante, aqui em Goiânia, que na região metropolitana de Goiânia, na verdade, né, também em Trindade, há um aglomerado quilombola. Como é que estão divididos, né, espalhados esses grupos aqui em Goiás? Olha, em Goiás nós temos catalogado aqui 117 localidades, espalhadas em 54 municípios, e das quais 8 são consideradas a terra quilombola.
porque são demarcadas e reconhecidas por lei. A maior delas e mais conhecida é o quilombo Calunga, que ele está contido em 3 municípios, não o município inteiro, mas é uma área muito grande, no município de, principalmente, Cavalcante, em segundo lugar, Monte Alegre, e em terceiro, Teresina de Goiás. Então, esses 3 municípios formam o maior quilombo do estado de Goiás, que são os Calungas. E, em seguida, vem o Mesquita, que fica no município de Cidade, e ele abrange terras de Goiás e um pedacinho entrando no Distrito Federal, ali no quadrilátero do Distrito Federal, pelo lado leste. E tem outros mais, quilombos, além desses 2 que eu citei, tem mais 6, né? Temos ali na região de Barro Alto, Santa Rita do Nordestino, São Luís do Norte, Mineiros, então são 8 ao todo do estado. E as terras fora deles, né, são bastante espalhadas. E, como ele disse, Goiânia tem, Aparecida de Goiânia, município de Piracanjuba, Professor Jamil, aqui, Abadia de Goiás, enfim, são inúmeros municípios, né? E como que vai ser esse questionário, Daniel? Tem perguntas específicas para esse público ou é uma pergunta dentro do questionário geral que vai ser aplicada nessas regiões? Explica melhor para a gente. Sei que você já falou um pouquinho no começo, mas só para ter certeza. Como eu disse há pouco, nós temos 2 questionários, um básico e uma amostra. O amostra é um questionário bem completo e por ele estar sendo aplicado em grupos menores, então nós temos que aumentar a amostra para ela ser mais representativa, né? Então, nesse setor, nessas áreas quilombolas, a nossa amostra vai ser de 50%, ou seja, um domicílio questionário amostra, um domicílio questionário básico. Então, a metade dos domicílios vão preencher esse questionário completo. E as perguntas são as gerais mesmo que tem para os demais moradores de outros domicílios que não são quilombolas. Mas, então, entra aí, nesse caso, a essa pergunta. Você se considera quilombola? Se a resposta for sim, aí abre a pergunta para saber qual o nome do quilombo, para ele poder se identificar melhor, né? Agora, se essa pergunta for feita num município que não tem numa área, né, numa área que não só tem quilombola, mesmo assim, para os não quilombolas, ela vai perguntar. Então, depende da resposta, ela é individual, ela é feita para que o entrevistado responda. Então, nenhum desses quilombos, essas áreas, ela é ocupada por 100% quilombola. Sempre tem alguém, as pessoas se casam com outras que são fora da comunidade e que não se consideram, né? A comunidade, mas não são da origem. Então, mesmo em Cavalcante, que é bem característico, né, o quilombo lá, tem gente que veio de fora, até de outros estados, que não tem a ver com a mesma cultura deles. E os recenseadores que vão aplicar esses questionários, né, específicos nessas regiões, eles receberam alguma preparação para essa coleta de dados? Algum treinamento específico para esses recenseadores? Ah, sim. O nosso treinamento, nosso maior treinamento, ele foi feito na semana de 18 a 22 de julho, portanto, de segunda a sexta, para os recenseadores em geral. E aqueles que vão atuar nas áreas quilombolas tiveram um dia a mais de treinamento, para ele ser preparado até no jeito de portar, né? A forma como ele entra. Primeiramente, ele tem que ver como que é a cultura daquele povo, né? A quem ele deve se dirigir, porque ele já tem outros costumes, né? São as tradições têm que ser respeitadas. Nos preocupamos, inclusive, de saber antecipadamente com relação aos protocolos de saúde, como que eles estão, né? Se a gente, porque o recenseador, no geral, foi disponibilizado para ele álcool em gel e máscara para ele fazer o trabalho. Mas nas áreas aqui urbanas, como já está bastante liberado, eles não têm usado máscara.
mas lá nesses setores quilombolas, a gente antecipadamente faz uma reunião com a liderança lá, né? Já chega todo paramentado, o recenseador, e faz uma reunião com a liderança para saber quais devem ser as posturas daquela pessoa enquanto estiver no meio deles. Para finalizar, Daniel, qual que é a importância de conhecer melhor essa população? Você citou a questão de políticas específicas, né, para essa população. É importante que o Brasil e Goiás conheça quantos são, né, em que locais vivem, como vivem, né, essas pessoas que se consideram quilombolas. Isso pode trazer também avanços, né, nas diferentes áreas, saúde, educação, desenvolvimento social, dentro dessas comunidades, que a gente sabe que muitas vezes, por terem se fechado, né, durante séculos por causa do período escravocrata, muitas vezes até hoje mantém ainda um desenvolvimento um pouco mais complicado, né, precisam de certo auxílio do poder público. Queria que você falasse um pouquinho da importância, então, de conhecer essa comunidade para que a gente possa auxiliar no desenvolvimento dela. Então, a gente acha que essa ação do IBGE, de fazer esse levantamento em separado, vai ter de primordial valor para essas comunidades, porque os governos, tanto municipal, estadual e federal, não sabem, né, não sabendo quantos são, como que para levar uma política de atendimento fica muito assim feito de forma amadora, né? Então, assim, depois que saber quantos são, qual que é o nível de escolaridade, quais são as faixas etárias, né? Quantas pessoas do sexo masculino do sexo feminino, se tem escolas naquela comunidade, se tem acesso à água tratada, se tem energia elétrica. Então, tudo isso que a gente vai levantar vai trazer um retrato muito completo e atualizado de todos os quilombolas do Brasil. Então, eu acho de suma importância e a gente conta, então, com essa notícia, né, que vocês estão veiculando, continue veiculando isso aí, e a gente pede aos quilombolas também que nos recebam o nosso recenseador da melhor forma e preste a ele a melhor informação que vocês tiverem. Só para terminar, Daniel, vou fugir um pouquinho do tema, mas só, já que você deu fez esse chamamento, queria que você fizesse também esse chamamento para a população em geral, né? Nós estamos em período de recenseamento, a gente tem milhares de servidores aí pelas ruas para colher informações, e é importante que eles sejam recebidos, né, para que o Brasil possa avançar nas políticas públicas. Sim, eu agradeço essa oportunidade e, então, eu conclamo a população, né? Nós estamos em época de censo, considere essa época muito importante, porque nós temos aí três meses, né? Agosto, setembro e outubro, praticamente a gente já encerrou o mês de agosto, estamos em pleno vapor, nossos recenseadores na rua, na zona rural, nos quilombos, nas florestas, nos igarapés, né? Então, recebam bem o nosso recenseador e preste a ele a sua informação mais fidedigna. O Brasil agradece pelo dado novo que vai poder ser apresentado no final deste ano. Certo, muito obrigada, Daniel, por ter participado aqui com a gente. Um bom trabalho para vocês aqui no IBGE Goiás. Espero que a gente tenha bons resultados nesse próximo censo. Muito obrigado, Camila. E você que está aí nos assistindo, espera só um pouquinho que a gente já volta do intervalo para falar sobre política. Você vai ficar conhecendo mais sobre o perfil do candidato brasileiro, também sobre os patrimônios declarados, então não sai daí não. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 25 de agosto. E agora nós vamos falar sobre o processo eleitoral 2022. Quem continua com a gente fazendo a interpretação para Libras é o Diogo Marques, integrante do LabTAV. E a partir de agora, nesse bloco, eu conto com uma ajuda para me auxiliar a falar sobre vários dados importantes das eleições 2022. Quem vai me dar essa ajuda é o Igor Rodrigues, mais uma vez aqui conosco, ele que é integrante do projeto Intercomunicação. Muito obrigada pela sua presença de novo, Igor. Já peço para você se apresentar para o nosso público. Oi, Camila, boa tarde para você.
para o Diogo e, é claro, para você que está em casa nos acompanhando. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Bem, como de praxe, começo pela minha autodescrição. Eu sou um jovem de pele parda, de cabelos escuros, um pouquinho ondulados, visto uma camisa preta, aqui ao meu fundo uma parede de cerâmica branca, um pedaço do meu guarda-roupa e do meu armário. Antes do Igor dar algumas informações sobre o patrimônio dos candidatos à presidência e também ao governo do estado, eu vou falar sobre o perfil da maior parte dos candidatos, o perfil dos candidatos do pleito eleitoral 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o candidato médio das eleições desse ano é do sexo masculino, tem 49 anos, é casado, tem ensino médio e pela primeira vez é negro. Até a eleição passada, em 2018, o candidato médio era branco. Isso apesar dos dados, da população do Brasil, que apontam que cerca de 56% dos habitantes se declaram como negros, segundo o IBGE, em um levantamento feito em 2021. Só que os pretos e pardos, que formam a comunidade negra, são maioria nas eleições em 2022 só nos cargos de menor peso político, como deputado estadual e deputado distrital. Outra informação interessante, que também foi divulgada pelo TSE, é que os candidatos do sexo masculino são maioria em todos os cargos, o que vai na contramão da realidade brasileira, já que mais de 50% é formada por mulheres. Também, segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2021. A participação feminina, no entanto, aumentou desde 2018, felizmente, Naquela eleição, as candidatas eram 31% do total. Agora, elas são 33% do total. Um aumento pequenininho, mas já significativo, Em relação à escolaridade, os candidatos com ensino superior são larga maioria em todos os cargos disputados. A principal profissão entre esses candidatos é de empresário, apesar de não exigir diploma superior, seguida por advogado. Aí sim, exige diploma superior de curso de direito. Bom, e para finalizar essas informações sobre o perfil médio dos candidatos, é bom destacar também que os candidatos casados são a maioria em todos os recortes. Bom, a gente percebeu um pouco como é essa eleição de 2022, alguns avanços, como um número maior de candidatos pretos e pardos, mas ainda um número pouco representativo das mulheres na política, entendendo também que alguns cargos são dominados, por homens brancos. A gente vai discutir muito sobre isso nos próximos meses aí, na verdade no próximo mês e meio, já que a eleição é dia 2 de outubro. E o Igor vai trazer outras informações bem importantes, agora sobre o patrimônio que foi declarado pelos candidatos à presidência da República e ao governo estadual. Igor, a palavra está com você. Acho que é muito bom a gente ficar sabendo, quanto tem os candidatos. Sim, você falou nessa certa diferença, de representatividade. A gente vai ver aqui que também tem uma certa diferença em valores. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os bens declarados pelos candidatos à presidência da República. Os valores dos patrimônios informados vão de R$ 197,00 de Léo Péricles, da UP, a quase 97 milhões de reais de Pablo Marçal, candidato do PROS. Dentre os candidatos mais votados, o maior patrimônio é o do ex-presidente Lula, do PT, que chega a quase 7 milhões e meio de reais. Seguido, de Ciro Gomes, do PDT, que declarou bens no valor de mais de 3 milhões de reais. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, e candidata à reeleição do PL, e Simone Tebet, do MDB, declaram a mesma quantia, 2 milhões e 300 mil reais. Bem, saindo da esfera nacional e vindo agora aqui para a esfera regional, para o nosso estado, já entre os patrimônios declarados pelos candidatos ao governo de Goiás, os valores informados até segunda-feira vão de R$
a quase 25 milhões de reais. O patrimônio mais alto até agora é o do candidato à reeleição pelo União Brasil, Ronaldo Caiado, atual governador. O mais baixo é o do professor Pantaleão, da UP, Unidade Popular. Muito interessante saber aí que tem candidatos que declaram aí um valor tão baixo, né? De patrimônio, R$ 197, também o valor declarado pelo Pantaleão, né? Um pouco, na verdade, mais significativo, né? R$ 22 mil, mas é muito interessante perceber que, principalmente aqui em Goiás também, né? Diferem muito aí os patrimônios dos candidatos. A gente não falou de todos, claro, né, porque são muitos, mas dá para ter acesso a todos esses dados no site do TSE, e você acessa lá e pode conferir tanto os planos de governo, quanto também as informações básicas, como o patrimônio declarado por cada um dos candidatos. E para fechar esse bloco, já que a gente falou, né, do site do TSE, tem uma dica muito importante sobre denúncias de irregularidades e que podem ser feitas, né, a partir de um aplicativo aí que você baixa lá no TRE Goiás, e o Igor vai explicar um pouquinho melhor para você, que está aí andando pelas ruas, conferindo os meios de comunicação e às vezes pode perceber algo que parece errado, então pode denunciar. Como é que a gente faz, Igor, para denunciar? Bem, a gente sabe que tem órgãos institucionais que são responsáveis por fazer essa fiscalização, mas agora o eleitor também pode dar uma ajudinha aos órgãos, ao TRE, por exemplo, contribuir com isso. Como? Bem, com uma nova ferramenta para denúncias de irregularidades eleitorais. O aplicativo Pardal está disponível para Android e iOS e possibilita ao cidadão informar a Justiça Eleitoral e ao Ministério Público sobre as práticas indevidas nas campanhas eleitorais em todos os municípios. Para denunciar, basta fazer o download do aplicativo no site do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, tre-go.jus.br. Repetindo para você poder anotar ou já pesquisar aí no seu navegador, tre-go.jus.br. E seguir o passo a passo para cadastro do primeiro acesso e informar o nome e o CPF, já que é proibido fazer denúncias anônimas. Também é necessário indicar os elementos que baseiam a queixa, como fotos e vídeos. O aplicativo também orienta sobre o que pode e o que não pode no período eleitoral. O eleitor pode denunciar irregularidades em propagandas e outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. E assim, eu finalizo a minha participação. Camila? Muito obrigada, Igor. Então, se você até mesmo quer saber o que pode, o que não pode, vai lá no site do TRE e busca pelo aplicativo Pardal para saber o que é irregularidade, o que não é irregularidade, e faça você, né, a sua parte como cidadão de também fiscalizar esse processo eleitoral. Agradeço novamente ao Igor e convido a você que está aí nos assistindo a esperar um pouquinho o nosso intervalo, porque daqui a pouco a gente volta para falar sobre cultura. Tem várias dicas para você que quer aproveitar com música, também que quer fazer cursos de artes plásticas. Então, daqui a pouquinho a gente volta. E antes de me despedir totalmente, vou lembrar para você que dá para participar do Conexões, viu? Se você quiser enviar uma sugestão de tema para ser debatido, ou mesmo um evento, um acontecimento para ser divulgado aqui no programa, você faz isso pelas nossas redes sociais. Vão aparecer aqui embaixo, né, os símbolos das nossas redes. Nós temos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Só buscar por TV UFG que você encontra a gente lá. Você pode mandar a sua mensagem direta para conversar conosco, ou então mandar também uma mensagem no chat da transmissão do Facebook e do YouTube. Se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, anota aí o nosso número ou tira foto aqui na nossa tela. O número é o 62991811406. 62991811406. Agora sim, vou para o intervalo, mas é bem rapidinho. Até daqui a pouco.
esse é o último bloco do Conexões dessa quinta-feira, 25 de agosto. Estamos contando com a interpretação para Libras feita pelo Diogo Marques, integrante do Labitave. E lembrando a você que o Conexões é exibido na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também no site e no aplicativo da TV UFG e nas nossas redes sociais. A gente faz a transmissão simultânea no Facebook e no YouTube. Embaixo está conferindo aí as nossas redes, caso queira acessar. Sempre bom seguir, curtir, compartilhar o nosso conteúdo e nos ajudar a fazer a TV UFG e, claro, também a fazer o jornalismo, né, do Conexões. Bom, esse bloco tá todo recheado de cultura. Várias dicas para você que quer conferir atividades culturais e também que quer fazer cultura. Quinteto de Metais Charanga Jazz é a atração do projeto Jazz e MPB, que é promovido pela Prefeitura de Goiânia e que ocorre na noite de hoje. A apresentação é gratuita e está marcada para começar às 8h30 da noite, na sala de ensaio da Orquestra Sinfônica de Goiânia, que fica no edifício Parthenon Center, na Rua 4, lá no centro. Então, chegando lá no edifício Parthenon Center, procura pela sala de ensaio, que fica no 9º andar. E obras importantes do universo da música de concerto estão no programa dessa sexta-feira da Orquestra Filarmônica de Goiás, sob a regência do maestro Marcos Aracaque. A apresentação começa às 8 horas da noite e ocorre no Teatro Goiânia, com entrada franca, nessa sexta-feira, dia 26. E mais uma dica para quem gosta de música, principalmente para quem gosta de música clássica. O Teatro Escola Basileu França vai ser palco da apresentação do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, da Banda Sinfônica Jovem de Goiás e da Big Band Basileu França. Isso nesse final de semana. Os coristas e músicos, né, desses grupos musicais vão apresentar um espetáculo inédito, Sonhos, o Musical. Esse espetáculo conta a história de Helena, que sonha em ser cantora e atriz, mas que tem que enfrentar diferentes desafios, como a oposição da própria família. Para você conferir esse musical, você só ficar atento na programação, né, do Teatro Basileu França, que na noite de sábado, a partir das 8 horas da manhã, ele será encenado, e também no domingo, às 7 horas da noite. O Teatro Escola Basileu França fica na Avenida Universitária, no setor universitário. A entrada é totalmente gratuita, mas você tem que retirar o ingresso pelo Simpla, né, o site para retirada de ingressos. Procura por Simpla, com Y, que você encontra o ingresso para essa apresentação. E agora, para quem tem vontade de aprender a desenhar, a pintar, até o dia 31 de agosto estão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre de iniciação à aquarela para jovens e adultos e também para o curso de iniciação ao desenho e criação. Os dois cursos na Escola de Artes Visuais da Secretaria Estadual de Cultura. As aulas começam dia 13 e 14 de setembro, respectivamente, e serão ministradas na sede da escola, que fica no Centro Cultural Otto Marques. Interessados em participar, tem que baixar um formulário de inscrição lá no site cultura.go.gov.br. Aqui na nossa tela, cultura.go.gov.br. Você baixa o formulário de inscrição, preenche e envia para um e-mail. Lá no site você vai ter acesso a todos esses dados, mas eu já vou falar o e-mail aí se você quiser anotar. escoladeartesvisuais@goiás.br. São 20 vagas para iniciação a desenho e criação e 16 vagas para iniciação à aquarela para jovens e adultos. Os dois cursos serão, as vagas, né, para os dois cursos serão preenchidas por ordem de chegada das fichas. Então, é importante, se você tem interesse, já vai lá, já faz a sua inscrição, porque pode ser que não tenha mais vagas. Dizendo aí onde que né, onde que esse curso vai ser ministrado. Vai ser ministrado no Instituto Otto Marques, como eu disse, no Centro Cultural Otto Marques, que fica no Parthenon Center. Falei dele mais cedo, né? Agora, pouquinho, para falar sobre a apresentação de jazz. O Centro Cultural Otto Marques fica no Parthenon Center,
também de várias exposições que a gente divulga aqui no programa. Muito bom você conhecer, né? Mesmo que você não queira fazer os cursos, mas vai lá para conhecer um pouquinho da cultura aqui do nosso estado. Ufa, dei várias dicas para você, espero que você aproveite o final da sua semana, aproveite o final do seu dia, né, dessa quinta-feira. Te espero na próxima semana com mais um Conexões. Muito obrigada pela sua audiência, um abraço e até lá.